Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero desde já agradecer ao pastor Lucas, o conselho da igreja, o convite, o honroso convite para estarmos aqui nesse momento tão especial de gratidão a Deus, de celebração por mais um ano da igreja, da segunda igreja presbiteriana de Gravatá. É bom poder rever alguns irmãos, outros rostos novos, poder rever irmão Moisés e família. Irmão Moisés é irmão, amigo de longa data, desde o tempo do sítio, onde a gente vinha logo cedo, para fazer culto lá à noite. E estava lembrando, se não me falha a memória, a igreja foi organizada num culto numa escola. E eu estava presente com a comissão do presbitério naquele dia, recordei hoje disso. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com os irmãos. Aqui também eu fui avaliado pelo presbitério para a ordenação ao ministério pastoral no ano de 2005, dezembro de 2005, caminhando para 20 anos no próximo mês. Em 2006 eu fui designado para pastorear a igreja de Barra de Guabiraba, fui ficando por lá e estou até hoje. Em janeiro completamos 21 anos, já raízes fincadas por lá, os filhos casados, os netos chegaram, 4 netos, e assim nós vamos caminhando com a graça do Senhor nosso Deus. Nossos parabéns à igreja, Deus abençoe abundantemente, que os irmãos continuem firmes, fervorosos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Amém, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo número 12. Hebreus capítulo 12, apenas os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Mesmo assentados, de maneira reverente, nós faremos a leitura do texto da palavra do Senhor, onde iremos meditar nessa noite sobre o tema perseverando da conversão até a glória. Compreendendo que essa é a caminhada do povo de Deus, é um caminho desafiador, perseverarmos na fé em tempos tão difíceis. Hebreus 12, de 1 a 3, eu vou fazer a leitura, peço a atenção da igreja, nos diz assim o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, nós te bendizemos por esse momento de celebração, de gratidão e de louvor ao teu santo nome. Nós te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir com os dons, com os talentos que o Senhor distribuiu à igreja para a edificação do teu corpo. O Senhor nos dá, Pai, a graça e a bênção de poder te servir no lugar que o Senhor nos chamou. E nessa noite nos alegramos com os irmãos da segunda igreja presbiteriana, aqui em Gravatá, pela data tão significativa, 23 anos de organização, e o teu povo tem caminhado, Senhor Deus, firme, olhando para Cristo. Ó Deus, que o teu nome continue sendo glorificado e que esse trabalho continue florescendo, frutificando e que o nome do Senhor aqui continue sendo exaltado. Abençoe, Pai, o ministério do reverendo Lucas, a sua esposa, abençoe o conselho dessa igreja, os departamentos, desde o departamento infantil até os homens. Ó Pai, que todo o teu povo, juntamente no propósito de te adorar e de te servir, eles possam continuar firme, marcando esse tempo e sendo referência para esse bairro e para essa cidade.
Nós oramos a Ti, Pai, pedimos a Tua graça também sobre a meditação da Tua palavra. Nós somos pequenos, falhos, incapazes, mas o Teu Espírito é capaz de nos abençoar pela instrumentalidade daquele que o Senhor chamou para ministrar a Tua palavra. Eu dependo de Ti, eu preciso da Tua graça para falar do Teu Evangelho nessa noite. Eu confio na Tua misericórdia e na assistência do Senhor, para que possamos ministrar a igreja e que a igreja compreenda, guarde a palavra no coração, mas que possa aplicar a sua vida e viver dia a dia para o louvor do nome do Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, essa carta dos Hebreus, ou aos Hebreus, ela tem um propósito e tem um destino. É uma carta considerada anônima, algumas pessoas se atrevem a encontrar o autor, mas até hoje eu não me atrevi, nem encontrei ninguém que eu conheça que se atreva a querer dizer que foi que fez. O que importa é que aprove a Deus deixá-la registrada na Sagrada Escritura como palavra de Deus. Mas nós encontramos, irmãos, na vida do autor dessa carta uma preocupação pastoral. Uma preocupação pastoral porque ele escreve a uma igreja que nós conhecemos como a igreja dispersa, ou como a igreja conhecida da dispersão. E o propósito desse autor, ele é muito objetivo em apresentar a superioridade de Cristo em tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciou, apontando para o Senhor Jesus. Tudo o que o Antigo Testamento fala, tudo o que o Antigo Testamento apresenta como um tipo de Cristo, o autor aos Hebreus agora, ele relata, mostrando que Jesus é superior a tudo aquilo, porque tudo o que foi falado, o que foi escrito, conforme diz a palavra de Deus também na carta aos Hebreus, que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então o autor aos Hebreus diz, olha, tudo isso apontava para aquele que é maior, para aquele que é superior. Tudo aquilo apontava para Cristo, para a sua obra, para a sua vida e para a redenção que Ele preparou para aquele que nele crê. Ele tinha essa preocupação pastoral. Mas, irmãos, havia um problema com essa igreja. O problema é que essa igreja é uma minoria. Nós estamos falando do início do cristianismo, quando Jesus ressuscita, quando Ele é assunto aos céus. Começa uma perseguição à igreja, aos discípulos, e esse povo se espalha pelo mundo. Eles queriam muito estar em Jerusalém, queriam muito ficar em Jerusalém, mas a ordem era que eles ficassem até que o Espírito capacitasse a igreja para que ela fosse testemunha em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Mas estão todos ali reunidos em Jerusalém, e então Deus, Ele aprove a Deus Ele provocar, por intermédio dos imperadores romanos, uma perseguição à igreja, para que assim a igreja espalhasse pelo mundo e saísse cumprindo a ordenança de que Jesus disse, que Ele devia ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas veja, obviamente essa igreja é minoria, ela é uma igreja ainda pequena e perseguida. Uma igreja menor, uma igreja pequena, em um ambiente pagão que dominava tudo, é uma igreja que é fácil de abandonar a corrida da fé. A preocupação do autor da carta é de que os irmãos abandonassem aquela fé que eles haviam abraçado. Judeus que se converteram do judaísmo ao cristianismo, e gentios que deixaram o paganismo e agora estão convertidos a Cristo, eles sofrem essa pressão, essa perseguição do Império Romano, e então há aqui um risco de abandonar essa fé por ser uma igreja pequena e uma minoria. O perigo de que os antigos judaizantes voltassem ao judaísmo e o perigo de que os gentios voltassem às suas práticas idólatras do paganismo. Então, o autor da carta chama-nos a atenção para que eles perseverassem nesta carreira. No versículo 1 ainda, lá no final, ele vai dizer que eles devem corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
O desafio é de perseverar. O desafio é para que eles permaneçam na fé, que eles não venham sucumbir ou ceder à pressão do mundo e à pressão daquele ambiente que dominava o mundo da época. Eu fiquei curioso quanto à palavra perseverar, desde que ali em Atos capítulo 2, quando diz que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E nós podemos encontrar algumas definições para a palavra perseverar. A definição mais simples nós encontramos na nossa língua, na língua portuguesa e também na língua grega, né, que é aquela ideia de se manter firme, de você manter um foco, de você ter um alvo, de seguir adiante sem se desviar de um propósito, de estar sempre visualizando aquilo que você projetou ou que deseja para a sua vida. Mas aí eu estava conversando com o nosso professor de grego, lá do seminário, e ele disse, você pode aprofundar mais essa ideia de perseverar, porque se você destrinchar bem a palavra perseverar, na língua grega ela vai significar guardar para dentro. Ou guardar no coração aquilo que você aprendeu. Implementar no seu coração a verdade do Evangelho. Cravar na sua vida, estar guardado dentro de si mesmo toda a verdade de Deus que tem poder de salvar o pecador. Eu gostei da definição da língua grega, mas eu gostei ainda mais da definição do latim, do que é a palavra perseverar. É a junção de duas palavras. O prefixo per, que significa totalidade, completude, e a palavra severos, que nos fala de sério, de seriedade. Então, se a gente junta perseveros, nós podíamos pensar em levar aquela questão totalmente a sério. Perseverar nada mais é do que levar totalmente a sério aquilo que nós abraçamos. A fé que nós abraçamos, a verdade de Deus que está na Escritura. E o exemplo, irmãos, que o autor dessa carta usa, quando ele relata esse texto, é o exemplo da figura de uma maratona olímpica. Ele está falando de uma corrida, ele está falando de uma carreira, onde essa maratona exige de um atleta toda a disciplina. E a disciplina dele é aplicada não somente ao seu desejo de atingir o alvo e de alcançar aquele prêmio, mas é de abrir mão da própria vida. Se você acompanha esportes, no ano das Olimpíadas você vê o sofrimento de um atleta de natação. Ele depila todos os pelos do corpo para que deslize melhor na água. Ele utiliza uma roupa tecnológica para que o ajude a ter um desempenho melhor. Um atleta de corrida ou de futebol, ele vai abrir mão, por exemplo, da pizza do domingo com a Coca-Cola, né, e das guloseimas da vida que atraem tanta gente que estão na mesma faixa de idade que eles. Mas eles abrem mão de tudo aquilo, visualizando o quê? A medalha olímpica. Eles levam totalmente a sério aquilo que eles abraçam, aquilo que eles traçaram como projeto de vida, que é não somente a classificação para os jogos, mas poder chegar a alcançar o prêmio que está proposto para quem chegar ao final como vencedor. Então, pensando nisso, eu queria tratar com os irmãos sobre esse tema, perseverando da conversão até a glória. É uma necessidade da igreja, é uma necessidade do cristão perseverar da conversão até a glória. E queria então destacar em primeiro lugar que nós precisamos, irmãos, perseverar da conversão até a glória, até o dia que Cristo vem, desde o momento em que nós nos convertemos, porque a vida cristã, meus irmãos, é uma corrida desafiadora. A vida cristã não é uma caminhada fácil. Ser crente não é fácil. Se nós quisermos ser crentes conforme a palavra de Deus, não é fácil ser crente. Agora, se nós quisermos viver de qualquer maneira, tendo em nós implementado um rótulo de crente, pode ser que alguém diga que é fácil. O mundo tem um ditado, não é? O mundo tem um ditado, quando alguém diz alguma coisa, as pessoas dizem, isso aí é tão fácil quanto salvação de crente.
Porque as pessoas pensam que salvação de crente é da boca para fora. Infelizmente, pelo mau testemunho de alguns que se dizem crentes. Porque essa jornada, irmãos, é um grande desafio. Veja o versículo 1, por favor. Portanto, também vou. Veja o verso 1, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, isso é um grande desafio, é uma carreira desafiadora, porque nós precisamos olhar, muitas vezes, para o retrovisor da história e procurar referenciais de fé. E o autor, ele começa falando, irmãos, acerca do capítulo 11, onde ele trata daquilo que conhecemos como os heróis da fé. Ele discorre sobre os patriarcas, sobre os profetas, sobre servos e servas de Deus, que foram perseguidos, que foram peregrinos, que morreram entregues às feras, que foram cerrados ao meio, que morreram ao fio da espada. É tanto que ele começa o versículo com uma conjunção conclusiva. Ele coloca a conjunção, portanto, falando ou concluindo do tema que ele trata no capítulo de número 11, falando daqueles irmãos que são o exemplo e referencial para que corramos a carreira que nos está proposta. Mais adiante, ele vai nos falar desses irmãos como uma nuvem de testemunhas, como pessoas que testemunharam a despeito do risco de morte, a despeito de perderem a vida por conta do Evangelho do Senhor Jesus. Então, ser crente não é somente abrir a boca e declarar que é crente. Ser crente não é somente ouvir um convite, levantar a mão, receber uma oração aqui à frente e depois sair pelas portas da igreja e continuar como se fosse na velha vida. Mas é uma carreira, irmãos, desafiadora. Porque quando ele diz, portanto, também tendo visto a rodear-nos, ou temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Veja, ele diz, olhe para trás, veja o que aquelas pessoas passaram. Veja como eles perseveraram na corrida da fé. Veja como eles não negaram a fé em Jesus e o Evangelho, mesmo jogado às feras na arena, mesmo com perigo de serem degolados pela espada ou pela guilhotina, mesmo peregrinando, como Abraão que peregrinou e viu a promessa de longe, porque para ele havia a esperança de uma promessa superior, que era a pátria celestial. Então ele nos mostra, irmãos, que há aqui um grande desafio, porque desde o momento da conversão até o momento da glória, nós temos uma longa distância a percorrer. Alguém já disse que a vida cristã não é uma estrada em linha reta daqui até o céu, mas é um caminho tortuoso, cheio de desafios e cheio de lutas. Contudo, nós sabemos em quem temos crido, e nós sabemos que o nosso Deus, o Senhor, é capaz de sustentar nossas mãos e nos conduzir, irmãos, nessa jornada. Veja, ele fala que essa vida, que essa corrida é uma distância enorme a ser percorrida. Ele disse que na corrida da fé nós temos a nuvem de testemunha a nos rodear. Isso aqui ele não está falando, logicamente, de uma sessão espírita, que esses irmãos voltaram aqui para nos ver correndo, não. Mas é que nós olhemos o retrovisor da história e nos espelhemos no exemplo do passado. Essa é a grande nuvem de testemunhas. São aqueles que mesmo desafiados, mesmo correndo o risco de perder a sua cabeça por conta do Evangelho, não abriram mão da fé. Há um longo caminho a percorrer, há um longo caminho a trilhar. Por isso, irmãos, a vida cristã é desafiadora. Mas veja, ela não é somente desafiadora, ela nos apresenta uma concorrência desleal. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele não é leal, ele joga sujo. Então veja a segunda parte do versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja, há não somente uma nuvem de testemunhas que andou com excelência, que percorreu esse caminho do início ao fim com excelência, mas há os obstáculos da caminhada, que o autor da carta coloca como todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que assedia a mim e a você dia e noite, e que nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Por que é que todo culto nós temos um momento de confissão? Porque todo dia nós pecamos. Esses dias estava falando sobre o pecado na igreja e perguntando aos irmãos, quem de nós pode acordar pela manhã e dizer, hoje eu dou conta da vida, não vou pecar? Se disser isso, já pecou, porque já acordou mentindo. Então, há esse peso, irmãos, há o sistema de mundo pecaminoso que nos assedia no trabalho, na vizinhança, na escola, na sociedade, nas propostas do mundo. Nós temos um sistema de mundo pecaminoso, nós temos um inimigo de nossas almas, que tenazmente nos assedia com propostas que parecem atrativas, que parecem belas, que parecem boas. Mas lembre do que diz o pregador, há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Mas não é só o mundo e Satanás que nos assedia. Nós temos um inimigo terrível, irmãos. Basta nós nos acordarmos de manhã e olhar no espelho. O nosso próprio eu, a nossa própria carne. Esses dias eu vi um pastor pregando e ele dizia uma verdade. Ele dizia, aqui está o pastor que prega e que a igreja conhece pela pregação. Aqui está o pastor que a igreja conhece pelo que ele prega, pelo que ele ensina. Aqui está o pastor que é casado e que a esposa e os filhos conhecem esse pastor e sabem quem ele é no dia a dia. Mas dizia aquele pastor, e eu refletia, todos nós somos assim. Aqui está um homem que tem uma parte dele que ele não quer que ninguém conheça. Que há uma parte nele que ele não quer que ninguém saiba. Por quê, meus amados? Porque o pecado tenazmente nos assedia, e a corrida cristã nos desafia a nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que nos rodeia. Por isso que é preciso perseverar da conversão até a glória, porque essa vida cristã é uma corrida desafiadora, não é apenas uma corrida cheia de obstáculos. Ela não nos apresenta apenas os testemunhos dos irmãos do passado, mas o desafio de permanecer firmes até o fim, de percorrer essa distância, lutando contra essa concorrência desleal que quer nos fazer tropeçar e cair a cada dia. E por isso, essa corrida requer resistência, não resistência física, mas resistência espiritual. Veja o final do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para perseverar é preciso renunciar o eu. Para perseverar, para ser um crente em Cristo Jesus, é preciso renunciar o eu, não apenas de palavras. Ah, irmãos, quantas vezes nós cantamos, mais de ti e menos de mim. E como muitas vezes a nossa vida é o contrário, é mais de mim, é mais para mim, é primeiro eu, é segundo eu, é terceiro eu, e Deus, se der tempo. Como é que nós lidamos com a vida da igreja no dia a dia? Como é que nós lidamos com o nosso comprometimento com a igreja? Com a escola dominical, com o culto de oração, com o culto de estudo bíblico, com as atividades da igreja. Essa corrida nos desafia a abrir mão do eu e manter uma resistência espiritual, de maneira que Cristo seja a finalidade da minha corrida, e não o eu. Por mais ansiosos que andemos, por mais preocupados que estejamos, por mais, irmãos, que nós lutemos por aquilo que queremos na vida, Jesus nos dá uma lição muito preciosa. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão, o que, irmãos? Acrescentadas. Tenha fé, Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida da nossa vida.
Por isso, irmãos, para perseverar da conversão até a glória, em primeiro lugar, é preciso ter a consciência de que a vida cristã é uma corrida desafiadora. E eu olho para essa primeira definição que nós tratamos e queria trazer uma lição a título de aplicação para todos nós. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos levar o Evangelho completamente a sério. Perseveros, levar totalmente a sério. Hoje, mais do que nunca, precisamos levar, irmãos, o Evangelho a sério, levando em conta o testemunho dos irmãos do passado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que é que nós percebemos nos irmãos do passado? Eles eram uma minoria que incomodava. Os irmãos do passado eram uma minoria que incomodavam. Eles chegaram numa cidade e os homens disseram: estão no nosso meio aqueles que transtornaram o mundo. E começaram a chamar aquele povo de cristãos. Mas qual é a diferença daquele povo, irmãos, para os dias de hoje e para a igreja de hoje? Aqueles irmãos eram uma minoria que incomodava, mas nós caminhamos para uma maioria que não incomoda, mas se acomoda. As estatísticas dizem que até 2030, no Brasil, os evangélicos passarão de 50% da população. Dizem as estatísticas. Mas, irmãos, nós perguntamos: que número de cristãos é esse numa sociedade que não melhora? Numa cidade que não melhora, num país que não melhora, num estado que não melhora, em um mundo que não melhora. Como é que a estatística diz que a igreja cresce, que o evangelho se multiplica, e essa maioria, ao invés de incomodar o mundo, ela está em paz, de mãos dadas com o mundo, e tem se acomodado ao sistema desse mundo? Eis o grande desafio para mim e para você. É entender que conversão é mudança de mente. Mudança de mente é mudança de percurso, é mudança de procedimento, é mudança de comportamento. Evangelho pode ser brincadeira para qualquer um, para Deus não é. É levar totalmente a sério essa corrida que o Senhor preparou para nós. E eu creio e oro para que essa igreja continue levando a sério o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos contem não apenas 23 anos, mas mais 23 e mais 23, olhando para Cristo e correndo essa corrida de maneira desafiadora, mas levando a sério aquilo que a palavra de Deus traz ao coração de todos nós. Amém, meus amados? Mas em segundo lugar, irmãos, perseverando da conversão até a glória, nós precisamos fazer isso, porque a corrida da fé é um projeto divino, não é um projeto humano. Não é invenção humana. O homem nunca intentou no coração vir em direção a Deus. No que diz respeito à fé e à salvação, sempre é Deus vindo em direção ao homem. Veja o versículo número 2, diz o texto: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Essa corrida, irmãos, é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. A salvação é a salvação de Deus. O plano de salvação é um plano de Deus. Todos os homens pecaram, todos estavam debaixo da ira de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele graciosamente nos salvou em Cristo Jesus, quando estávamos mortos em delitos e pecados. É um plano do Senhor Jesus, daquele que não era somente o princípio, mas que estava no princípio com Deus, como diz João. No princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse plano é de Cristo, esse plano é do Senhor, e nós precisamos estar olhando para Ele, para o nosso alvo,
o prêmio da soberana vocação é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que nós devemos olhar como igreja. Deve ser o alvo da igreja, deve ser o centro da igreja, deve ser a pregação da igreja. Nós não temos nada a oferecer a esse mundo, senão o nome bendito e glorioso do Senhor Jesus. Ele é o autor dessa caminhada. Esse projeto é dele. Mas o mundo pode olhar e dizer: o projeto fracassou, porque ele foi para a cruz. O texto diz que ele foi para a cruz, mas ele, em troca da alegria que estava proposta, suportou tudo isso, suportou a ignomínia. Então a cruz para Cristo não é um decreto de derrota, a cruz para Cristo é o pódio da vitória. Porque é na cruz que ele paga o escrito de dívida nosso, e lá ele decreta a derrota, não apenas de Satanás, mas de todo principado e de toda potestade, sendo ele o autor da salvação dos homens. Sendo ele aquele que planejou essa corrida para mim e para você. Muita gente talvez olhe e diga: é um derrotado. E há até quem diga que Satanás se alegrou com a morte de Cristo. Tem um hino, não é, bem bonito, um canto bem bonito, bem envolvente, um ritmo gostoso, né, do diante do trono, não é, como o leão rugindo, o diabo quer te devorar e tal, e diz ali naquele ritmo e naquela letra que quando Jesus morreu houve festa no inferno. Houve nada, foi pavor, houve medo. Satanás não queria que Jesus fosse à cruz, porque ele sabia que a cruz de Cristo era a derrota dele e não a vitória. Mas para nós, irmãos, a mensagem da cruz é poder de Deus, é salvação de Deus, é a proposta da minha corrida e da sua. Olharmos para aquele que suportou isso aqui por nós, e lembrar de que ele não ficou preso à sepultura. O poeta Sérgio Lopes escreveu poeticamente e colocou em música de maneira tão linda: a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Essa corrida vale a pena correr, porque o autor dela permanece vivo, esperando a igreja no último dia, esperando os vitoriosos no último momento, para nos entregar o prêmio da soberana vocação. Ele não ficou preso à sepultura. O texto diz que o autor desta corrida da fé, ele está assentado à direita de Deus. Ele está à direita do Pai. E a criação revela esse plano. E as Escrituras revelam esse plano. E o próprio Cristo revela esse plano. No Salmo 19, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, há, como dizem os estudiosos, um livro da natureza, no Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 6. E do versículo 7 ao 14, há um livro das Escrituras, onde a lei de Deus é proclamada, onde a palavra de Deus é pregada para anunciar a Cristo, porque o salmista termina aquele texto dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Como dizia Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e vive para todo sempre. Como diz, irmãos, o Salmo 24, o privilégio que Deus nos deu. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita, e os homens que nele habitam. Deus nos deu a graça de participar dessa história. Deus nos deu o privilégio de participar da criação de Deus, do mundo de Deus. Para quê? Para que de maneira perseverante nós caminhemos até a glória de Cristo, entendendo que não é por nós, não é pelo que fazemos, não é pelas nossas habilidades, não é pela nossa sabedoria, não é pelos talentos ou o dom que nós temos, mas é pelo que Jesus fez na cruz. Ele é o grande autor desse projeto divino, de que nós perseveremos, desde que nos convertemos até que Ele venha. Eu aplico aqui, irmãos, outra lição para a minha vida e para a sua. É que o plano de Deus nos mostra que a salvação é um ato da graça divina, um ato da misericórdia divina, quando Deus se dirige aos homens perdidos, enviando o seu Filho à cruz para que Ele pague a nossa dívida, para que Ele nos substitua na cruz. O profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Paulo diz ainda em Filipenses 2, de que Jesus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, vindo ao mundo em figura humana, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas não termina aí. Paulo diz, pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o autor, irmãos, dessa jornada, esse é o autor dessa caminhada, e nós precisamos sim olhar um exemplo da grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, mas precisamos muito mais do que as testemunhas e as circunstâncias, olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da fé, e devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos incluiu no plano da salvação. Ele nos elegeu, nos escolheu, Ele nos trouxe de maneira irresistível, para que nós caminhássemos nessa jornada e aprendêssemos do Senhor, perseverando da conversão até a glória. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, perseverar da conversão até a glória é importante, porque o alvo da igreja, o nosso alvo, é imitar a Cristo e viver com Ele para sempre. O alvo da igreja, se a igreja não caminha nesse projeto, se ela não caminha nesse propósito, ela está fora da rota. O alvo da igreja é imitar a Cristo e viver com Ele para sempre, por toda a eternidade no céu de glória. É uma mensagem que tem se perdido nos nossos púlpitos. A mensagem do céu, a mensagem da eternidade, sabe por quê? Porque a vida aqui está muito boa. A vida aqui está muito confortável, por enquanto. Porque esses irmãos viviam debaixo de perseguição, nesse contexto em que o autor dos Hebreus escreve. E comece a observar as entrelinhas da história no nosso país. Como sutilmente a igreja de Deus está rodeada, está perseguida tenazmente, para que o sistema do mundo, como um rolo compressor, venha por sobre essa igreja. E vai chegar o tempo de uma peneira de Deus, um desafio de Deus para ver quem está perseverando sinceramente, do dia da conversão até o dia que Cristo Jesus volte para buscar a sua igreja. Precisamos imitar a Cristo e viver com Ele para sempre. E para isso, irmãos, eu e você precisamos ter consciência do que é ser crente. Saiba o que é ser crente. Tenha consciência do que é ser crente. Não é uma definição simples. Eu levantei a mão no dia do apelo ou do convite, ou como queiram. Eu recebi a oração lá na frente, pegaram o meu nome. Eu fiz uma classe de discipulado, fui batizado, tem meu nome no rol de membros da igreja. Outro dia eu li um artigo na internet onde a pessoa dizia: você pode ter crescido numa igreja, você pode ter sido discipulado na igreja, você pode ter o seu nome no rol de membros da igreja, você pode fazer qualquer coisa na igreja, pregar, tocar, cantar, e pode estar completamente longe do céu, se você não entendeu o que é ser crente. Olha o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Ser crente é ser consciente do que Jesus fez por mim e por você. Por que é que Paulo diz no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice? Por que é que nós precisamos discernir o que é o pão e o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, no momento da ceia? Nós precisamos ter consciência de olhar para trás e ver quem nós éramos, de olhar para o presente e ver o que Jesus fez por nós, por mim e por você, para nos salvar, para nos redimir. Precisamos, irmãos, ter consciência e esperança do que nos espera no futuro, porque Jesus nos substituiu na cruz. Então, saiba o que é ser crente, tenha consciência do que é ser crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se deixe abalar por nenhum motivo, porque motivos sobram.
para abalar a nossa fé. Motivos sobram para nos acomodarmos quanto à igreja. E muitas vezes, quando não sobram e não tem motivos, nós criamos os motivos. Ah, irmão fulano não falou comigo hoje. Irmão ciclano passou por mim na rua, nem deu uma saudação, nem um bom dia, nem a paz. Ah, o pastor passou por mim, não me cumprimentou. Né? Tem dia que o pastor passa distraído mesmo. E a gente nem vê que o irmão estava em determinados lugares. O pastor também é gente, tem suas lutas, suas dores, suas preocupações. E tantas outras coisas a gente fica procurando e arrumando dentro da igreja para emperrar essa caminhada. Meu irmão, minha irmã, não se deixe abalar. Olha as nuvens de testemunha lá do passado. Como eles seguiram firmes, seguiram adiante. Ah, é pouco. Olhe o exemplo de Cristo. Jesus, irmãos, foi perseguido do nascimento até a cruz. Do momento que ele nasceu, queriam matá-lo. Durante o seu ministério, acusação, rejeição, perseguição. Jesus vai à cruz, ele padece. E veja, irmãos, ele sofreu tudo isso. Desde a manjedoura até a cruz, a vida de Cristo é uma vida de luta. E você acha que um discípulo de Jesus vai ter uma vida mais folgada do que a vida do seu mestre? Imite a Cristo. E almeje estar com Ele na eternidade. Almeje ir para o céu. Porque querendo ou não, isso aqui vai ter um fim. Não é o velho cântico? Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Então tudo tem um fim. O nosso Senhor padeceu todos esses sofrimentos. E nós precisamos então compreender e ser conscientes do que é ser Cristo. Um discípulo de Cristo é aquele que imita Jesus. Uma vida desafiadora. O apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa corrida, irmãos, é necessária para imitarmos o Senhor e almejar viver com Ele. Não desistir da fé de modo algum. Não desista de maneira alguma. Veja o final do versículo número 3. Não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus não desmaiou em sua alma. Jesus não fatigou em sua alma. Ele cumpriu o desígnio de Deus. Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele não desistiu de nós. Ele até orou ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, lá no monte do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus é que Ele fosse adiante, e Ele foi à cruz por minha causa, Ele foi à cruz por sua causa. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da igreja. Não desista do Senhor. Almeje imitá-lo, almeje viver com Ele para todo sempre. Meus amados, o exemplo que o autor traz dessa corrida era de uma maratona de 42 quilômetros. E é o modelo de corrida que havia no mundo grego antigo, que eles trouxeram para aquilo que conhecemos na atualidade como as Olimpíadas. Os homens faziam de tudo naquela corrida para vencer. Muita gente despia a roupa o máximo que podia. Alguns até corriam nus para poderem chegar e receber um louro da vitória, uma coroa de mato que murcha, que desvanece. A Bíblia diz: toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. O que vale, irmãos, para nós é o que é eterno. Muitos daqueles homens desmaiavam, muitos deles desistiam, ficavam pelo caminho, como acontece na vida da igreja. Irmãos que fraquejam, irmãos que abandonam, irmãos que desviam, irmãos que abandonam a fé, que fraquejam nessa caminhada. Não sejamos como estes, porque Jesus não desistiu de nós. E então, eu traria aqui como mais uma última aplicação para mim e para você, de que é preciso perseverar da conversão até a glória. É de que o nosso alvo na corrida da fé é muito mais do que uma medalha, é muito mais do que um troféu. O nosso alvo é receber de Cristo a coroa da vida.
E é interessante que quando lemos Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, nós imaginamos essa corrida da vida, né? Ah, ser fiel até a morte, eu tenho um longo caminho a percorrer. Eu tenho uma longa jornada a percorrer, então eu vou correr essa corrida, eu vou ficando experiente, eu vou ficando adulto, eu vou envelhecendo, e lá no final, quando eu morrer, o Senhor vai me dar a coroa da vida. O texto lá não quer dizer isso não, porque eles viviam em tempos de perseguição, e ali a ideia é ser fiel mesmo com a possibilidade da morte. Como essa grande nuvem de testemunhas, muitos morreram jovens. O próprio pastor da igreja do Apocalipse, de Esmirna, onde está, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Policarpo de Esmirna, morreu idoso, mas ele foi fiel até a morte. Ele foi posto numa fogueira, depois de uma intensa perseguição, e diziam para ele: ou negue a Cristo ou nós queimamos você, ou negue a Cristo ou ateamos fogo em você, em praça pública, enrolado em uma grande fogueira, amarrado ali, prestes a ser queimado. Ele disse: eu estou com 80 e tantos anos, e meu Cristo nunca me abandonou, por que é que agora eu abandonaria o meu Cristo? Isso é compreender a corrida da fé, isso é compreender a corrida cristã. Então o nosso alvo final não é uma coroa de louro, não é uma medalha, não é um troféu, é a coroa que Jesus preparou para nós. Mas irmãos, eu queria lembrar que no final dessa corrida, nem tudo estará bem, nem tudo vai bem, porque numa Olimpíada, numa corrida de rua em qualquer cidade, tem sempre aquele que chega em primeiro lugar e leva o troféu, e tem os outros que são premiados depois, e terminou a corrida, todo mundo volta para casa. Mas aqui no final da corrida da vida, nem tudo está bem, porque todos não vão voltar para casa, porque o que está em jogo nessa corrida é a eternidade da alma. E essa corrida final vai definir, meus irmãos, a eternidade da minha alma e da sua alma. Ela vai definir os ganhadores e os perdedores. E os ganhadores vão ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o prêmio daqueles que imitaram a Cristo e que querem viver com Ele por toda a eternidade. No final da corrida, esse é o prêmio, é a coroa, é a salvação, é a glória eterna. Mas os que perderam não vão voltar para a sua cidade, não vão voltar para a sua casa, a vida não vai continuar aqui. No final dessa história, quando Jesus voltar, Ele não é mais o Cordeiro, Ele não é mais o intercessor, Ele não é mais o advogado que está à direita de Deus intercedendo pelo povo. Ele é o juiz, Ele é aquele que vem julgar, e os perdedores vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado, juntamente com o diabo e seus anjos. O que está em jogo nessa corrida é a eternidade da nossa alma. Ou viver com Cristo para sempre, ou viver afastado de Cristo para sempre. E depois não tem uma segunda chance, não tem repescagem, não tem uma nova oportunidade. A definição da nossa eternidade é aqui. Diz o salmista: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração para aquilo que o Evangelho afirma para mim e para você. É de que é preciso perseverar desde o dia que nos convertemos até que Cristo venha. Se você é crente, compreenda o que é ser crente. Leve o Evangelho totalmente a sério. Seja completamente comprometido com a obra de Deus e caminhe firme até que Ele venha. Se você não é crente, é tempo de você pensar sobre isso. Ah, pastor, e se não for verdade? Um dia eu fui conversar com um adolescente em dúvida, um adolescente da igreja. Ah, pastor, muitas dúvidas e tal. E no final da conversa ela disse: tudo bem. E se tudo isso de crente, de evangelho, de igreja, de céu, de inferno, não for verdade? E a gente tem hora que não tem resposta como pastor, né?
Mas eu lembrei de uma resposta que foi outra pergunta. Eu disse: minha irmã, e se for verdade? Do jeito que ela tem um si, a gente tem um si também, né? Se não for verdade, e se for? Mas eu não coloquei se for como uma dúvida, porque eu creio que é. Porque é o que a Bíblia afirma. E o que a Bíblia afirmou até o dia de hoje nunca caiu por terra. Aconteceu. Ela disse que Cristo vai voltar e Ele vai voltar. Meus amados, continuemos levando totalmente a sério a corrida que Jesus propôs para nós, guardando no coração, guardando para dentro o Evangelho, guardando para dentro tudo aquilo que o Senhor implantou na nossa alma, mas, acima de tudo, levando totalmente a sério a palavra de Deus. Que seja assim na vida dessa igreja, pelos anos que Deus preparou por diante, até que Cristo volte. Que os irmãos percorram essa jornada até a glória, levando totalmente a sério o Evangelho de Cristo Jesus. Amém,